Deixa eu botar para gravar aqui, que aí já fica para depois. Deixa eu reabrir aqui. Ok. A maioria já tinha respondido, né? Eu tinha respondido, mas aí caiu bem na hora. Responder. Eu ia Calil. descer, é o mesmo. 12 years. 12? Okay. So, that's the answer. I was the number. Vocês precisam completar no final com years old. Sempre tem que ter. Sempre que for relacionado à idade, vocês precisam colocar years old no final. Essa questão do I was, I am para I have, vocês já conseguiram entender com relação à idade? Ou para vocês usar I am 15 years old ainda é muito absurdo? Para vocês faz mais sentido falar I am 23 years old ou faz mais sentido falar I have 23 years old? Para mim, I have. I have. Mas Isabelle. as duas são corretas, Dois. Né? E se eu disser para vocês que só com o verbo to be é o correto? Sabe por quê? Vamos lá. Confesso para vocês que também descobri tem pouco tempo essa. Estava pesquisando e achei. Por que quando a gente fala de idade, nós usamos I am, he is, you are, ou então no caso do passado, I was, he was, you were, e não o have? Porque idade não é algo que a gente tem fixo, para sempre daquele jeito. Idade é algo que a todo ano muda. Ou seja, a cada ano você muda de idade. A sua numeração de idade aumenta. Por exemplo, esse ano você pode estar com 12 anos. Ano que vem você estará com 13, 14, 15, 16, 17, até chegar no fim da sua vida. Então, por não ser uma idade fixa para sempre e sempre estar mudando, você está com uma determinada idade. Por exemplo, Kalil tem quantos anos, Kalil? How old are you? 18. 18? Ok. O Kalil, esse ano, em 2020, he is 18 years old. Ele está com 18. Ano que vem, em 2021, ele vai continuar com 18? Talvez até a data de aniversário dele. Mas ele vai passar o ano inteiro de 2021. O ano que vem completo com 18 anos ainda? Não. Ele vai completar 19 anos. Ele vai estar com outra idade. É por isso que quando a gente usa idade, normalmente e gramaticalmente falando, é mais correto utilizar o verbo to be e não o have. Ok? Vamos lá, acho que vocês entenderam. Eu estava escrevendo aqui também. Ah, beleza. Thiago. Vamos lá, que a gente está para terminar. Letter G. What time did he wake up last night? Antes de mais nada, qual o pronome para essa frase? É o mesmo que está na pergunta. Nesse caso, he. Uma dica para vocês que eu usava da época de aluno e funciona. Ela é válida. Sempre que vocês têm uma W8 question, que diabo é isso, professor? Tem uma pergunta que você precisa passar uma informação. Normalmente essas perguntas vocês identificam pelo começo. A primeira palavrinha geralmente começa com WH. What, when, where, why, who. Quando tem essas palavrinhas no começo da pergunta, você precisa passar uma informação. E normalmente para esse modelo de pergunta, o começo da resposta já está dentro da pergunta. Por exemplo,
vocês precisam se atentar a partir do pronome. O que é pronome? Pronome I, he, she, it, we, you ou they. Dentro da frase, eu tenho algum desses? Sim. Qual? Sim. O he. 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 Então, a partir do he, vocês vão começar a resposta. He, deixa eu colocar aqui embaixo. He wake no passado Woke. is regular or irregular? Irregular. Oh, irregular. Very good. So he woke up. In this case, o last night continua no final. Só tem essa pequena característica. A que horas ele acordou ontem à noite? Que horário vocês colocariam? Que horas? Lembrando que o padrão de hora americano vai até 12. Pois é. Eu uso AM, que é antes do meio-dia, e PM, que é depois do meio-dia. PM depois do meio-dia. Se no caso é à noite, é o PM. É PM. Isso. Que horas ele acordou de noite, por exemplo? 8? 8? 11 Ok. horas. Uhum. Oh, 8? Porque à noite o cara dorme de manhã para acordar de noite, né? Ele não dorme Ele trabalha à noite pra no acordar de terceiro manhã. turno. Ah, tá. Entendi. Ele dorme de dia e trabalha de noite, por isso. Ok. He woke up 8 p.m. last night. Okay? And the letter H. What were you doing last Sunday? In this question, it's not using simple past. In this question, you need to use past continuous. É o mesmo assunto gramatical da última aula. Vocês vão especificar uma ação dentre várias, mas essa ação é a que foi mais relevante, que tomou mais tempo, talvez, ou então mesmo que rápida, foi a que você mais gostou de ter feito, ou então a que teve alguma coisa que chamou mais tua atenção. Então, para essa ação, vocês vão usar o past continuous. Dá para identificar isso pelo were, que é o verbo to be no passado, que está na pergunta, e o doing, que já está acrescido do ing. Esse doing, no caso, que vocês vão trocar pela ação que vocês realmente estavam fazendo no último sábado, no último domingo, desculpa. Então, o que vocês estavam fazendo no último domingo? Sei que vocês fizeram várias coisas, mas qual delas foi a mais relevante para vocês? Eu participei do aluno funcional, professor, às 6h30 da manhã. Okay. How can I complete in English? In this case, look, vamos lá. Como é que a gente vai colocar dentro da resposta? O aulão de funcional fica lá no final, mas por enquanto, o começo da frase. Na pergunta, vocês têm verb to be ou não? Sim. You. Yes. You. O you é pronome. O verb to be não, então não. seria outra palavrinha. You. Olha aqui, ó. Were. Where? Esse were é o verb to be. Ah, Vou já dividir. é. Acontece, eu confundia muito. Acontece. Were é o verb to be. E ele está no passado. A gente precisa usar o verb to be também na resposta. Só que o were, ele só está aqui na frase por conta do you. Ele não trabalha com I. I vai utilizar outro auxiliar. Como é que eu posso trocar? No presente eu falo I am. No passado eu vou falar I Was. was. Very good. How can I say praticar ou participar?
in English? Practice. Practice. Very good. Só que nesse caso, já que é uma ação específica, a gente tem que usar o ing no final. Practicing. Practice. Very good. Tu estavas praticando o que mesmo, Débora? I was practicing. Aula de funcional, professor. Okay. In English, we say the functional class. Ok? Or, uma maneira até mais fácil, caso tu queira usar esse exemplo na prova, tu vai trocar esse functional. Aí vai colocar aerobic. I was practicing the aerobic class. Pode ser exercise também, né, professor? Exercise. Pode ser? Very good. I was exercising at. Só trocaria aqui, ó. No lugar do the, ficaria at. Vou colocar aqui do lado como é que fica a frase. I was exercising at the aerobic class. Ok? Ok. Alright. Vamos lá, estamos quase terminando. Faltam dois. Question number... Eita, caroço. Quase que eu desligo a internet e tudo mais aqui. Question number 6. In this question, we need to complete the sentences using the negative form. Então, as frases, elas estão ou no simple past ou então no past continuous. Beleza. Antes de mais nada, vocês vão ter em todas as frases uma palavrinha que vai estar em negrito. A partir dessa palavrinha, é ela que vai precisar aparecer na negativa ao lado. Por exemplo, na letra A, brought. Vocês sabem o que significa brought? Eu não. Não? Ou talvez a forma dele no presente? Ele tá no passado, é comprar o approach. Quase, Vai. confunde mesmo. Não, calma aí. Esse É o brought outro é lá. outra coisa. É o outro que eu esqueci agora qual é. Oi, falaram aí? O normal dele? Pode ser. No presente. Não, qual é o presente dele? Qual que é? Eu esqueci qual é o presente dele. Deixa eu colocar aqui, ó. O brought tá no passado, claro. No presente ele fica bring. Já ouviram Bring. essa palavrinha? Bring. Já, mas não tô ligando o nome à pessoa. Ok. Bring means trazer. Ok? Então, brought, por estar no passado, vai significar que nem as crianças falam na escola. Trouxe. Trouxe. I brought. Eu trouxe, ok? Então, esse brought, lá na lacuna, aqui ao lado, ele vai precisar aparecer... Vou colocar aqui. Ele vai precisar aparecer na forma negativa. Vocês vão negar. Por exemplo, a frase I brought the sugar. Beleza, trouxe o açúcar. Mas você não trouxe o sal. Como é que eu posso falar que não trouxe o sal? No passado, vocês têm um auxiliar para as frases negativas, no simple past, para a gente clarear as ideias. No simple past, vocês usam esse auxiliar aqui, ó. Lembram do did? Did. É isso mesmo. Só que no did. caso, por ser frase negativa, falta o not. Pode ser contraído. Did not junto didn't. Ok? No simple past, quando vocês transformam de afirmativa para negativa,
vocês não precisam, na negativa, conjugar o verbo. Ou seja, por ter did, vocês não precisam escrever brought. Vocês vão escrever ele no presente. Vai ter sentido de passado, mas a conjugação em si vai partir do auxiliar e não do verbo. Então, como é que vocês vão colocar aqui do lado do didn't? Brought ou bring? Bem, Bring. Isso. Se a gente traduz do inglês para o português, vai ficar trouxe. Beleza. Mas ele só vai ter sentido de trouxe por conta do did. E o not que vai estar negando. Então, do começo. I brought the sugar, but I didn't bring the salt. Eu trouxe o açúcar, mas eu não trouxe o sal. Ok? Ok? No? ok. Ok. All right. Here, the letter B. Qual é a palavrinha que está em negrito? Where? Where? Where. Where. Ok? Er. Quando vocês lidam com o verbo to be, ele fica do jeito que ele está. Vocês precisam apenas acrescentar not para negar. Então, já que eu tenho were, é ele que aparece novamente aqui no começo. Orange. Perfect. Ou a forma dele não contraída, were. Ok? Weren't, ou então were not. The letter C. Last Sunday, he arrived home, but he home late yesterday. Qual é a palavrinha que está em negrito, que está marcada? Não consigo pronunciar. Arrive. Vamos lá. Arrive. Arrive. Yes, arrive. Arrive. Yes. Então é esse arrive, no caso arrived, porque está no passado, no simple past, que vocês vão colocar na negativa. Para a letra C, vocês vão usar a mesma lógica que usamos lá na letra A. Vocês vão usar qual auxiliar? O did. Did. O not para negar, já que tem que transformar em uma frase negativa. Uhum. E eu vou manter arrived ou eu tiro a conjugação, devolvo Arrive. para a forma no presente. Falta presente. Presente. Arrive. 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 Ok? He did not arrive home late yesterday. Ok? In the letter D, qual é a palavrinha que está em negrito? Is. Is. Mais uma vez, quando vocês têm o verbo to be, independente se no presente ou no passado, continua do mesmo jeito. Vocês apenas precisam acrescentar para transformar em negativa, acrescenta quem? Not? Not. Perfeito. Apenas o not. Deixa do jeitinho que tá e acrescenta o not. Claro, contraído ou não. Vocês podem colocar. Como é que fica contraído? O is e o not. Is not. Isn't. 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 Is not. Is not. Ou então pode ficar separado. Perfeito, isso mesmo. Is not. Está Not. correto de um jeito ou do outro. Contraído, isn't, ou não contraído. Is not. Perfeito. Deixa eu só tirar esses negócios aqui que fica estranho na hora de olhar. Fica mais fácil de visualizar. Ok.
Ok, essa é a questão número 6. Tranquilo? Okay. Okay. Right. A última questão, para ser bem sincero com vocês, é a mais fácil de todas. Por quê? In the question number 7, you need to choose there is or there are to fill in the gaps. There is and there are. Vocês lembram desse assunto? Já tem um tempinho ele. É lá do começo da unidade 5. Conseguem lembrar? No? Yes? No. Quando é que eu uso there is ou então quando é que eu uso there are? Cri, cri, cri. Lembro não. Lembram não? Vamos lá. There is e there are, vocês vão usar para falar sobre algo. A tradução mais clara, mais exata do que seja, there is e there are é usado para falar quando algo existe. Ou seja, tudo que tem no nosso mundo que a gente consegue tocar, que a gente consegue ver, a gente pode usar there is, there are. Por exemplo, eu quero falar do meu cachorro que está bem ali no canto da sala. Ele existe, eu consigo ver o cachorro, eu consigo tocar ele. Então, eu vou usar there is ou então there are. Eu quero falar de um livro que eu tenho lá no meu trabalho. Ele está lá, está longe, mas ele está lá, eu sei que ele existe. Vocês podem usar there is ou there are. Qual é a diferença entre usar um ou outro? There is, pelo fato de ter is, é singular. Vocês só vão usar there is para frases quando vocês estão exemplificando apenas do objeto da frase. Se vai ser um animal, uma pessoa, um local, uma ideia, um objeto. Então, para esses casos, no singular, there is. Quando você tem mais de dois ou mais, na verdade, você passa a usar there are. Por exemplo, aqui na sala, quantos alunos estão aqui na sala? É apenas um ou tem mais de dois? Mais de 2. Não precisa nem do número exato. Tem mais de 2 alunos. Perfeito. É plural, são várias pessoas. Então, aqui, eu posso falar que existem várias pessoas. Então, eu vou falar there is people ou there are people? There are people. Perfeito. People. É essa a lógica que vocês usam com there is e there are. Ok? Geralmente, na frase, ele vai estar no começo, para afirmar. Logo em seguida, vem o substantivo, que vocês vão estar quantificando. Por exemplo, na letra A, woman. A woman. É uma mulher ou são várias mulheres? Uma mulher. Só uma mulher. Então, nesse caso, a gente fala there is a woman or there are a woman. There is. There is. There is a woman. Perfect. The letter B. Very good. We say there is or there are? There are. There are. There are. Very good. Very good. There are people around the table. The letter C. There is a house or there are a house? There is. There is. Okay. And the letter D. There is bananas or there are bananas? There are. There are. There are bananas in the bowl. Very good. Alguma dúvida, galerinha? Nope. Alguma dificuldade? Alguém tirou o print das primeiras questões.